Jerusalém, Jerusalém, cidade do grande rei, maravilha pura. Volto com vocês fazendo o meu convite, como eu sempre faço, para o projeto Semear 2020 para Israel, no mês de julho. Projeto 2020 para Israel, no mês de julho. Se você quer ir conosco, andar por aquelas terras, colocar os olhos onde todas as coisas praticamente aconteceram, então está aí a grande oportunidade, querido, para você ir conosco. É através da Tropical Turismo, que trabalha com seriedade, com muita fidelidade e lealdade. Tropical Turismo está na Rua 1, número 170, ali no setor central, esperando, obviamente, a sua presença, para que ela possa te auxiliar também nesta programação, para que você possa ser impactado nas terras de Israel. Se você precisar de um contato para saber maiores informações, você tem que fazer isso o mais rápido possível. O telefone é o 32 24 9998, 32 24 9998. Este é o telefone da sua bênção. Você liga lá e pode ter certeza, exerça a sua fé. Você não vai estar simplesmente gastando dinheiro, você vai estar investindo na sua vida espiritual. Projeto Semear 2020 para Israel. Amados, queridos irmãos e ouvintes, Deus tem uma palavra para a sua vida nesta manhã. E está baseado aqui no capítulo 10 de Lucas, onde diz o seguinte: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. São os chamados e os comissionados para fazer esta obra gloriosa. Buscando ao Senhor nosso Deus, a palavra para esta manhã não teve outra coisa a não ser esta verdade aqui, sobre o chamado. Isto mesmo, o chamado e o comissionamento. E para mim, Deus só quer uma coisa nesta manhã: alertar ou despertar aqueles que verdadeiramente são chamados pelo Senhor. Há um chamado coletivo, e estes todos estão incluídos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Este é o chamado e o comissionamento coletivo. Mas tem o chamado específico. Chamado específico. E talvez você que esteja me ouvindo agora já começou a entender o que o Senhor vai dizer ao seu coração, porque eu sei que ele já começou a arder só pelo fato de você saber que Deus irá falar contigo mesmo sobre este chamado específico. E Deus tem pressa, querido. Deus tem muita pressa. Baseado naquele chamado lá em Lucas capítulo 10, verso 1, Deus então me reporta a Isaías no capítulo 6, sobre o chamado específico. Olha o que diz o livro do profeta Isaías no capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo:
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem, um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se, e a ser curado. Amados e queridos irmãos, aqui está um chamado específico. Nós encontramos aqui Isaías, que obviamente servia junto a Uzias, quem sabe um grande estadista. Mas olha o que diz o versículo 1 do capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Estava tudo certo, estava tudo muito bem. Com o reinado do rei Uzias, lá estava Isaías, como estadista junto ao rei Uzias, quem sabe se apoiando e se estribando na autoridade do rei. Mal sabia Isaías que Deus tinha um chamado específico para ele. E a Bíblia nos diz que no ano em que morreu o rei Uzias. Por que a Bíblia traz esta referência? Porque no momento em que morre o rei Uzias, é como se Isaías ficasse sem chão. E ele começou a perceber que a nação de Israel estava se distanciando de Deus. E, por certo, temendo que isso viesse a ser selado de vez, Isaías então vai ao templo. E ele vai ao templo orar. Ele vai ao templo para clamar a Deus pelo povo de Israel, que estava se distanciando do Senhor após a morte do rei Uzias. E quando ele entra no templo, ele contempla a glória de Deus. Ele diz: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E serafins estavam acima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E diz Isaías que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e ele então entrou em total desespero. Ai de mim que vou perecendo, eu vou morrer, agora está tudo acabado, porque eu sou homem de um
de lábios impuros e habito no meio de um povo também de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele achou que iria morrer por ter contemplado a glória de Deus. Mas aquilo era apenas um pano de fundo para aquilo que ainda haveria de vir. Meus queridos, quando nós falamos de um chamado específico, primeiro, dentro desse chamado específico, a primeira coisa que Deus faz para esse que tem um chamado específico para uma determinada obra também específica de Deus, a primeira coisa que Deus faz é remover deste chamado, deste homem, desta mulher, toda a sua pseudo-segurança. Deus começa a trabalhar aquele a quem ele está chamando, especificamente comissionando, desta maneira. Ele tira desta pessoa, removendo de maneira plena e completa a sua pseudo-segurança. De repente, aquilo que você estava se estribando e se segurando nele, ou talvez o seu trabalho, ou quem sabe o seu salário volumoso, ou quem sabe alguma coisa onde você se apoia e acha que está tudo certo, está tudo bem, você nem imagina o que Deus começa a fazer com isso. Ele começa a remover, de repente as coisas parecem que estão vindo abaixo. E chega a um ponto em que todos os lados estão cercados pelo próprio Deus. E de repente aquilo que você se apoiava e se estribava como sendo a sua segurança plena, desaba. E como Isaías, você fica sem chão. Parece que não há como prosseguir, nem para frente, não há como retroceder, não há como ir para o lado esquerdo, nem para o direito, porque todas as portas estão fechadas, bloqueadas, e você ali, na sua impotência total, decepcionado e frustrado, quem sabe, consigo mesmo, sem ter a mínima ideia de que, na verdade, é Deus que está abalando a sua vida, porque Ele tem um chamado específico para você. E este chamado já ardeu no seu coração em outros dias. Quando você ouvia a palavra de Deus, quem sabe num culto de missões, ou talvez em qualquer outro ajuntamento onde os servos de Deus estavam adorando o Senhor, você ouviu e entendeu o chamado específico de Deus, mas você prefere não querer saber disso. Só que Deus não é assim, meu querido. Ele chama e Ele comissiona esta pessoa para realizar aquilo que Ele quer que seja realizado. Estou falando isso pela manhã porque tenho certeza que você que está me ouvindo, o seu coração também está ardendo, porque você sabe que Deus já te chamou, já te separou e já te comissionou para uma obra específica, e você como que não querendo entender. Mas agora Deus começa a abalar tudo em sua vida, como fez com Isaías. Isaías estava confiante no rei Uzias, mas o Senhor fez com que o rei Uzias já não existisse mais. Isaías então entendeu que precisava de clamar ao Senhor e buscar ao Senhor para que Israel não se distanciasse de Deus. E agora, como fazer isso? O rei Uzias já não estava, ele se estribava no governo do rei Uzias. Mas agora, ele se viu numa condição tal que ele vai em busca do Senhor e vai clamar pela misericórdia de Deus para Deus agir no povo de Israel. É assim que Deus faz. Ele remove do homem toda a sua pseudo-segurança, abala tudo que está em volta deste homem e deixa esse homem sem chão,
para que ele possa buscar a sua face, para que ele possa clamar a ele. E foi exatamente isto que aconteceu. O chamado específico começa assim, querido, tá? Deus remove toda a sua pseudo-segurança. E talvez, quem sabe, Deus já esteja fazendo isso na sua vida, porque você está acontecendo coisas, você não está entendendo nada. Acontece que tudo está sendo abalado em sua volta. Este é o chamado específico de Deus. Em segundo lugar, preste bem atenção. Deus se revela. Deus se revela. E de maneira aterradora, de maneira assustadora, de maneira também majestosa, colocando esta pessoa em situação condenatória, com consciência de que está destituída e que ela é menos do que nada. Aquele que tem um chamado específico, ele vai à presença de Deus. E Deus então se revela, mas de maneira aterradora, assustadora, mas também gloriosa e sublime. E coloca esse que tem um chamado específico numa situação condenatória, isto é, ele olha para si mesmo e começa a enojar-se de si mesmo e percebe o quanto ele está destituído da glória e que é menos do que nada. Aconteceu com Isaías. Ele contemplou a glória de Deus. Deus se revela de maneira sublime, mas assustadora. Ele ficou aterrorizado diante do que ele contemplava. E sabe o que aconteceu? Exatamente o que acontece com todo aquele que tem um chamado específico. Ele se vê numa condição tal que ele começa a auto-se condenar e tomar consciência de que está destituído e que é menos do que nada. Ele diz aqui no verso 5, ai de mim que vou perecendo. E ele revela o porquê diante da glória de Deus, diante da majestade do Senhor. Ele começa a se contemplar, não como aquele estadista, enquanto o rei Uzias estava vivo, mas agora ele começa a se contemplar, e ele diz, eu vou morrer. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos, só que tem uma coisa, agora eu comecei a tomar consciência do quanto eu sou um homem impuro, quanto eu sou corrupto no meu viver, e habito no meio de um povo de lábios impuros e também corruptos. Aquele que tem um chamado específico, Deus se manifesta de uma maneira tão majestosa que é necessário que assim seja para que esta pessoa comece a entender que na verdade ela é impura e que ela habita no meio de um povo também impuro e corrupto. Ele precisa sentir-se destituído e menos do que nada. E sabe por quê? Porque Deus assim o quer. Aquele que tem um chamado específico, Deus o faz sentir menos do que nada, para que este possa se colocar totalmente, plenamente e absolutamente na dependência de Deus a partir de então. Você começou a entender, meu irmão, minha irmã, que Deus está falando com você do seu chamado específico, e Deus tem pressa, porque os dias são maus. E ele precisa de trabalhadores para a sua seara. E você sabe o que Deus já começou a fazer na sua vida, abalando tudo em sua volta, tirando tudo aquilo que é a sua pseudo-segurança. E ele se revela de maneira assustadora a você. Em todas as reuniões, Deus está ali se revelando de maneira majestosa, mas te deixando assim aterrorizado e te levando a uma condição condenatória, você dizendo de si para si mesmo, quem sou eu?
Como Gideão, eu não tenho a mínima possibilidade, eu sou uma ovelha da família, minha família é menorzinha. E aí, de repente, você percebe que não é nada, ou menos do que nada. Mas aí é neste ponto que Deus realmente quer te levar, para que você entenda que precisa estar totalmente na dependência de Deus para ser o seu porta-voz, para ser o seu atalaia. A capacitação, querido, vem de Deus e Ele trabalha desta maneira. Outra evidência dessa chamada específica é que Deus o convoca a fazer parte da sua própria oração. Isso mesmo, capacitando-o e comissionando. Você está orando a Deus, clamando a Deus, não está, querido? Você ora pela igreja de maneira tão intensa e você às vezes se pergunta, por que eu estou orando pela igreja? Por que eu estou orando para que as pessoas sejam salvas? Você está orando e pedindo a Deus que faça esta obra, não é? Pois é aí que Deus age nessa terceira evidência. Ele te convoca especificamente para fazer parte da própria oração que você está fazendo. E aí ele vai te capacitar para isso. Olha o que fez Isaías. Ouviu a voz do Senhor, porque Isaías clamava, Isaías orava pelo povo de Israel. E aí diz a Bíblia que ele ouviu a voz do Senhor que dizia, tudo bem, Isaías, ouvi o seu clamor, você quer a salvação deste povo, você quer que eu traga para junto de mim, não é, Isaías? Você quer que esse povo se converta de fato e de verdade, não é, Isaías? Mas eu faço uma pergunta a você. A quem enviarei? A quem há de ir por nós para fazer este povo saber quem sou eu? E fazê-los tomar consciência o quanto estão distante de mim. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, por certo, se assusta novamente. Fica aterrorizado novamente. Porque agora ele tinha que dar uma resposta definitiva a Deus. Porque o Senhor perguntara, tudo bem, estou ouvindo o seu clamor, mas quem nós podemos enviar? Quem irá por nós? Ser o nosso porta-voz diante deles. Deus agora o desafia a dar uma resposta definitiva. É isso que Deus está fazendo com a sua vida, meu querido, minha querida. Você ainda não entendeu que Deus está esperando uma resposta específica da sua vida? Para que esta obra que você ora tanto para que seja realizada, ela seja feita de fato e de verdade, mas com você sendo o porta-voz de Deus, o atalaia de Deus. Deus está esperando uma resposta por parte da sua vida. Qual é a resposta que você vai dar? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então, a mim. Era isso que Deus queria ouvir. Porque, como estadista, ele entra no templo, mas ele sai do templo como profeta, como porta-voz, como boca de Deus. Totalmente diferenciado. Outra coisa, outra evidência desse chamado específico é que este comissionamento não inclui vontade e nem decisões humanas, e nem admite também estas evacuações humanas ou fugas. Deus não admite isso. E se alguém não der uma resposta a Deus, não se preocupe não. Ele te encontra, querido, como encontrou Jonas, que tentou fugir. Mas o Senhor o encontrou. E ele vai te encontrar também. Porque o
comissionamento para esta obra específica foca apenas na vontade de Deus e no valor de uma alma. Deus está te convocando, e não é de agora, né, querido? Deus já está abalando a sua vida e tirando a sua pseudo-segurança já tem um tempo. E você se sente menos do que nada, não é verdade? Diante da glória do Senhor, você se desespera e você se vê como o pior de todas as pessoas, destituídas, numa situação condenatória. E menos do que nada, você se analisa e diz, eu sou isto, menos do que nada, não tenho a mínima possibilidade. Mas você ora e clama, e aí está o chamado específico para fazer parte da resposta da sua própria oração. E ele espera uma resposta sua, como a de Isaías, eis-me aqui. Ele espera você se vergar à vontade plena e absoluta dele. E aí, meu querido, depois disso, não são decisões humanas, não, e nem evacuações humanas ou fugas, não. A partir daí, é ser instrumento nas mãos de Deus, de maneira completa e absoluta. Esta é a palavra de Deus para você nesta manhã. E Ele está esperando a resposta sua para este chamado específico. Porque a obra está por fazer. E esta obra vai ser feita por você. Não é por outro, é por você. Mesmo que a obra seja em glória, como foi a de Isaías. O Senhor disse, olha, você vai falar, mas eles não vão te ouvir. Você vai clamar, mas eles vão endurecer os seus corações. Eles não vão se converter para ser sarado. Isaías disse, Senhor, até quando? Até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todos. Era como se fosse uma obra em glória, mas era a obra de Deus para testificar a vontade sublime, soberana do Deus Todo-Poderoso. E vou dizer para você, todo chamado específico que tem uma resposta positiva a Deus, não importa se a obra é em glória ou se vai ser de grande sucesso. O que importa é que somos porta-vozes de Deus, atalaias de Deus, e não para agradar a homens, mas a Ele que prova os corações. O Senhor está te chamando. Que resposta você vai dar para Ele hoje? Ele já está abalando a sua vida. Que resposta você vai dar para Ele hoje? O fator segurança que você tinha já não tem mais. Então entenda.